Regras antigas de aposentadoria. Olá, meu nome é Helder, eu sou coordenador de aposentadoria do Instituto de Previdência de Vitória e no dia 18 de janeiro de 2021, todas as regras de aposentadoria que existiam foram todas revogadas e novas regras foram criadas. Nesse vídeo aqui eu vou estar passando os requisitos das regras antigas. Por que eu vou fazer isso mesmo elas estando revogadas? Pelo seguinte, qualquer pessoa que tenha cumprido os requisitos de alguma delas, todos os requisitos de pelo menos uma delas, essa pessoa pode utilizar essa regra, tá bom? Eu vou estar explicando melhor isso no decorrer do vídeo, mas basta você cumprir todos os requisitos de alguma dessas regras aqui que você vai poder utilizá-las e vai poder, assim, ficar fora da reforma, das regras novas. Então vamos lá? Essas aqui são as regras antigas, Aquelas que eu listei no slide anterior, elas estão aqui agora de forma detalhada, tá bom? Vamos entender devagarzinho o que cada uma exige e você vai fazendo seus cálculos para ver se você consegue utilizá-las. Vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou não deixar visível as demais regras, eu vou deixando visível só a que a gente for usar, tá bom? Então vamos lá. A primeira regra que eu quero ensinar aqui, explicar, é a emenda, o artigo 3º da emenda constitucional 47 de 2005. Essa regra tem um apelido, soma 85, soma 95. No decorrer da explicação vocês vão entender por que tem esse apelido, Então vamos lá. O meu requisito aqui é o ingresso no serviço público, que tem que ser ingresso até 16 de dezembro de 1998. Qualquer pessoa que tenha ingressado nesta data ou em data anterior a esta pode utilizar essa regra, é claro, desde que cumpra os demais requisitos. Eu, por exemplo, que ingressei em 2014, eu não posso utilizar essa regra, nunca poderia, porque eu entrei muito depois. Nem quando ela estava valendo eu não podia usar, menos ainda agora que está revogada. Então, qualquer pessoa que ingressou após essa data no serviço público não pode utilizá-la. Bem, a gente precisa falar de alguns detalhes sobre essa questão do ingresso no serviço público, isso é muito importante. Então vamos lá. Suponhamos que uma pessoa tenha entrado em Vitória em 1º de janeiro de 1997 e esteja em Vitória até hoje essa pessoa, esse servidor. Esse servidor pode utilizar essa regra, porque ele cumpre o requisito do ingresso. Basta ele cumprir os demais requisitos que também vai poder usar a regra. Então essa pessoa tem o requisito ingresso ok para utilizar essa regra, ok? Vamos ver alguns casos diferentes. Vamos supor que uma pessoa tenha entrado em Vitória em 1º também de janeiro de 1997 e tenha ficado até 20 de maio de 2006, por exemplo. Vamos supor que essa pessoa passou em outro concurso aqui, de repente passou num concurso melhor e entrou aqui no dia 21/5 de 2006 e permanece em Vitória até hoje. Qual é o ingresso no serviço público dessa pessoa? Uma vez que ela ingressou aqui, em 97 até 2006, depois passou um outro concurso, por outro cargo, outra matrícula. Bem, o ingresso no serviço público dessa pessoa também é 1º de janeiro de 97, porque depois que ela entrou aqui, ela nunca mais saiu. Depois que ela entrou no serviço público, ela nunca mais saiu. Ok? Então, essa pessoa cumpre o requisito de ingresso, sim, até 16 de dezembro de 98, porque não houve interrupção. Vamos ver outro exemplo aqui. Uma pessoa que ingressou no município de Vila Velha em 1º de janeiro de 1997 e tem ficado também lá até 20 de maio de 2006, por exemplo. E aí depois passou num concurso em Vitória, saiu de lá e entrou aqui. E entrou aqui em 21/5 de 2006 e permanece aqui até hoje. Qual é o ingresso no serviço público dessa pessoa? Bem, o ingresso dessa pessoa também é
1º de janeiro de 97, porque ela entrou no serviço público nessa data e nunca mais saiu, voltou, nada do tipo. Ela entrou em 1º de janeiro de 97 e nunca mais saiu. Então essa pessoa também cumpre o requisito do ingresso. O ingresso que é 16 de dezembro de 98. Ela cumpre com perfeição. Ela entrou no serviço público e nunca mais saiu. Então perceba que o ingresso é no serviço público e não no cargo, e não no município de Vitória, ok? Agora vamos ver outros exemplos, que não é considerado ingresso em 16 de dezembro de 98. Vamos supor que a pessoa entrou em Vitória, nessa mesma data aí, 1º de janeiro de 1997, e tenha ficado nessa cadeira aí, nesse cargo até 20 de maio de 2006. Vamos supor que essa pessoa só voltou a ter vínculo com Vitória mais no futuro, vamos dizer aí, 10 de 10 de 2007, e permanece até hoje. A pergunta é, qual é o ingresso no serviço público dessa pessoa? Bem, o ingresso é esse aqui, ó, 10 de 10. Aqui em cima é 1 do 1, aqui em cima é 1 do 1, 97, e aqui é 10 de 10. Por quê? Porque houve uma interrupção. Houve uma interrupção, ela saiu aqui no dia 20 de maio, e só voltou a entrar no serviço público depois. Houve interrupção, interrompeu. Basta interromper um dia que o ingresso passa a ser contado dessa data aqui. Então essa pessoa não cumpre o requisito do ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 98. Alguém pode pensar, poxa, mas o IPANV está sendo injusto por fazer isso. Não deveria ser assim. Na verdade, não é nem o IPANV que estabeleceu isso. Existe uma orientação normativa, número 2, de 2009, da Secretaria de Previdência Social, em seu artigo 70, vai dizer isso. Vai dizer que quando uma pessoa tem sucessivas entradas e saídas no serviço público, o requisito ingresso é o requisito mais antigo em que não houve interrupção. Então o próprio texto vai dizer que não pode haver interrupção. E o IPANV, no caso, só obedece o que está na orientação normativa. Então o seu ingresso no serviço público, para você que tem sucessivas entradas e saídas, e às vezes até com o setor privado junto também, sempre será a data mais antiga de qualquer serviço público que você esteja, qualquer município, estado, dali para frente, desde que não tenha interrupção, ok? Houve interrupção, a data de ingresso muda, porque é o que está escrito na orientação normativa número 2, de 2009, em seu artigo 70, da Secretaria de Previdência Social. O que a gente faz simplesmente é só obedecer, ok? Então, espero que tenha ficado entendido a ideia do requisito ingresso, como que a lei manda fazer e a gente, como IPANV, apenas obedecemos, né? Ok, então o primeiro requisito é o ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 98, sem interrupção. Se há interrupção, o seu ingresso passa a contar da interrupção para frente. Se tem várias interrupções, é da última interrupção, ok? Bem tranquilo. Idade, 60 homem, 55 mulher. Essa idade aqui tem um asterisco e tem um porém, tá? Se você não cumpre essa idade aqui, até 17 de janeiro de 2021, você que é homem, você que é mulher, calma, porque essa regra aqui, ela fornece uma compensação. Se você não cumpre o requisito de idade, não desista dessa regra ainda, porque talvez você possa conseguir utilizá-la. Porque existe uma compensação para quem não cumpre a idade e para quem não cumpre, ou melhor, para quem não cumpre a idade sendo homem e para quem não cumpre a idade sendo mulher também, tá bom? Vamos lá, próximo requisito. 35 anos de serviço, contribuição do homem e 30 para a mulher. Os 35 anos de contribuição não são exclusivamente na prefeitura. São 35 anos de contribuição de qualquer lugar. Tanto o seu tempo daqui, tanto quanto o seu tempo somado de outros lugares que você já trabalhou, tá bem? Isso serve para o homem e para a mulher também. Então é 35 anos de qualquer contribuição, tanto de PANV, tanto de prefeitura, tanto de fora, de outro município, até do setor privado, ok? Sem problema. Efetivo serviço público. Bem, 25 anos de efetivo serviço público. Isso quer dizer o seguinte, que dentro desse seu tempo aqui, homem, 35 que você tem que ter, pelo menos 25 tem que ser efetivo serviço público.
Você, mulher, dentro dos seus 30 anos que você tem que ter, pelo menos 25 tem que ser efetivo serviço público em qualquer ente federativo. Tanto faz se é em Vitória, se é em Vila Velha, se é em outro município ainda, se é no estado ou se é no governo federal. Ok? Então, 25 anos de qualquer serviço público tem que ter até 17 de janeiro de 2021. Carreira. Carreira a gente trabalha como tempo de prefeitura. Então, você precisa ter 15 anos de prefeitura. Então, já sabemos que dentro dos 35 anos que o homem tem que ter, e dos 30 que a mulher tem que ter, pelo menos 25 tem que ser serviço público em qualquer lugar. Dentro desses 35 aqui também, pelo menos 15 tem que ser de PMV, pelo menos 5 tem que ser no cargo efetivo que você está hoje. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você passa no concurso hoje, entra na prefeitura, hoje. Você tem que ficar pelo menos 5 anos para aposentar nessa regra aqui, ok? Então, 5 anos assim é de tempo que você entrou na prefeitura e você tem que ficar pelo menos naquele cargo efetivo ali. Alguém pode pensar assim, poxa, mas esse item se confunde com o item anterior, né? Não, porque o outro item é 15 anos de prefeitura. Então, se você teve 10 contratos no passado, por exemplo, 2 contratos, 1 contrato, então está contando os 15. Então, os 15 é qualquer tempo de prefeitura de Vitória que você tem. Os 5 não, os 5 é no cargo efetivo que você se encontra hoje, ok? Tem essa diferença aí. Então, 25 anos de qualquer serviço público, efetivos mesmo, trabalhando. 15 anos de prefeitura, conta seu tempo de hoje de estatutário, conta seu tempo de contrato, conta seu tempo de seletista. E 5 anos, aí tem que ser especificamente no concurso que você se encontra hoje, que você é um servidor da prefeitura. Então, 5 anos no cargo efetivo que você está hoje. Aqueles tempos de contrato lá atrás não contam aqui, nesse requisito, ok? Vamos lá. O que tem de benefício para quem usa essa regra? Pode receber o último vencimento. Você vai receber seu último vencimento. Está entre aspas, por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que recebe produtividade tem um cálculo que a lei manda fazer para receber a produtividade, que é uma média daquelas que você já recebeu, ok? Por isso que está entre aspas. Porque algumas verbas, elas têm a característica diferente. Algumas verbas você só copia e cola, porque a pessoa recebe hoje na ativa, vai receber exatamente aposentado. Mas algumas verbas, elas têm uma característica diferente, por isso que está entre parênteses, né? Essas verbas aí diferenciadas, elas mesmas têm o seu próprio modo, né, de como elas serão incorporadas. Ou seja, a lei que incorpora qualquer verba para aposentar, essa mesma lei vai dizer como que vai ser feito o cálculo para que isso seja incorporado. Produtividade, como eu falei, é uma média do que você já recebeu, ok? Uma pessoa que muda de carga horária para mais, tem uma certa carga horária e começa a trabalhar mais e contribuir em cima dessa carga horária a mais, também tem um cálculozinho de quanto você vai levar dessa carga horária que você ficou mais, né? Você vai receber proporcionalmente o tempo que ficou na carga horária original e nessa carga horária estendida com desconto previdenciário. Né? Carga horária estendida tem que ter desconto previdenciário para poder ser contada e receber alguma coisa. Outro ponto é que você vai ter paridade com os ativos, no seu reajuste. Isso quer dizer, toda vez que o ativo tiver um reajuste, você também tem. O termo paridade é bem interessante, porque quando duas pessoas estão correndo, por exemplo, e a gente fala assim, ó, fulano e ciclano estão correndo páreo a páreo, né? Ou seja, estão lado a lado, estão iguais. Então você vai ter paridade com os ativos. E aí, um ponto muito importante agora vai vir na observação dessa regra. Inicialmente eu falei que o homem que não tivesse 60 de idade e a mulher que não tivesse 55 de idade tinha uma compensação. Haveria possibilidade de uma compensação para poder utilizar essa regra mesmo não tendo essa idade. E é o seguinte, o homem com 60 de idade e 35 de serviço, né, desde que cumpra os demais requisitos, pode aposentar nessa regra. E, coincidentemente, a soma vai dar 95 da idade com o tempo. Uma mulher com 55 de idade, 30 de serviço, aposenta. E a soma da idade com o tempo dá 85. Agora que vem o diferencial dessa regra, diferencial esse que só essa regra tem e nenhuma outra tem. Que é o seguinte, se o homem não tiver idade suficiente nessa regra, se o homem tiver 59 de idade, ele aposenta.
desde que ele compense 1 ano de idade a menos com 1 ano de serviço a mais. É a soma da 95, ok? Vamos fazer assim para ficar melhor. A mesma coisa a mulher. Se uma mulher, por exemplo, tiver 53 de idade, perceba que ela está devendo aí 2 anos de idade para poder aposentar. Mas essa regra, e apenas essa regra, vai falar o seguinte, olha, falta 2 anos de idade para essa mulher, então se ela trabalhar 2 anos a mais, compensa a falta de idade. Então, já que a mulher tem que trabalhar 30, essa aqui deveria trabalhar 32, porque compensaria. Tem 2 anos de idade a menos, que precisa, porém tem 2 anos de serviço a mais. E aí ela pode utilizar essa regra. E a soma aqui vai dar 85. A soma da mulher, essa regra aqui, da idade com o tempo, sempre coincide dando 85, né? E do homem dá 95. Daí, esse apelido, né? que é a regra 95, regra 85, por conta dessa coincidência que vai dar aqui no resultado, sempre a soma da idade com o tempo vai dar 95 para o homem e 85 para a mulher. Ok? Então, essa é a compensação que existe. Lembrando que você tem que cumprir os requisitos todos até 17 de janeiro de 2021. Uma coisa que acontece bastante são pessoas que cumprem essa soma depois de 17 de janeiro. Às vezes a pessoa vem aqui e cumpriu essa soma em março desse ano, março de 2021. Não pode usar a regra, porque a soma deveria ter sido cumprida até 17 de janeiro de 2021, porque no dia 18 de janeiro de 2021, todas as regras foram revogadas. Todas as regras que até então existiam, foram criadas até essa data, foram todas revogadas, ok? Então não tem como. Outro ponto importante, que é importante de falar dessa regra, é que algumas pessoas acham que pode fazer o contrário. Né? O que eu quero dizer com fazer o contrário? Tem gente que tem idade a mais, né? O homem tem que ter 60. Mas vamos supor que o homem tenha 62. Tem homem que pensa o seguinte, já que a soma é 95, se eu tiver aqui um valor, um tempo de 33, eu aposento, porque dá 95. Não se pode fazer isso. Não se pode compensar o tempo a menos por idade a mais. Houve uma inversão aqui. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu quero dizer o seguinte, que só o que compensa aqui é tempo a mais, tempo de serviço a mais, não tempo de idade a mais. Isso aqui não pode, certo? Então, só o que se compensa aqui é idade a menos, por exemplo, 59, com tempo de serviço a mais, ok? Só essa compensação, só esse tipo de compensação. Por que é assim? Por que o IPAMB faz isso? Não é o IPAMB, é a lei, né? Então basta olhar essa lei que eu botei ali, né, que é o artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, que é ela que vai dizer que não se pode fazer isso. O IPAMB, no caso, só obedece. Ok? Então, a única compensação que existe, para deixar claro, é idade a menos pode ser compensada com tempo de serviço a mais. Só há essa compensação, tá bom? Então, esse aí é o artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Você deve fazer essas continhas aí, cada requisito desse você deve cumprir e tem que cumprir até 17 de janeiro de 2021. Alguém pode pensar assim, poxa, eu já percebi que eu não cumpro, mas eu estou quase. Então faltou pouco para mim. Qual que é a regra de transição? Bem, esse vídeo aqui são das regras antigas para ver se você cumpre. Se você não cumpre, aí vai ter que assistir outro vídeo das regras novas, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver outra regra. Ok? Vamos lá. A gente vai ver agora aqui o artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003. O ingresso aqui segue aquele mesmo esquema, né, do requisito ingresso que eu expliquei anteriormente, só que a data está mais interessante. O ingresso aqui é 31 de dezembro de 2003. Muita gente não consegue aposentar para essa regra aqui primeira, só por causa do ingresso. Então essa aqui já tem um ingresso mais fácil de se cumprir, que é 31 de dezembro de 2003. E aí, além do ingresso, nós temos aqui a idade para o homem que é 60 e para a mulher 55.
o tempo de contribuição do homem, que é 35, mulher é 30, efetivo serviço público, 20 anos, né, tem que ser 20 anos em qualquer serviço público, pode ser desse município, outro município, qualquer ente federativo, né, qualquer município, qualquer estado, ou governo federal, na outra regra é a mesma coisa, esse requisito aqui. Tem que ter 10 anos de carreira de prefeitura. Para esses 10 anos conta tanto o seu tempo de efetivo, como os seus contratos, o seu tempo de seletista, que você porventura possa ter tido. E os 5 anos tem que ser no cargo efetivo que você está hoje. Você vai receber também o último vencimento, exatamente como da outra regra que eu já havia explicado. Você também vai ter paridade com os ativos, ou seja, o reajuste que eles tiverem você tem também. Então tem um diferencialzinho aqui, né? Além do diferencial do ingresso, que ficou mais fácil, há outro diferencial, que essa regra aqui agora abrange os professores. Então, por exemplo, o homem tem que ter 60, com 35. O homem professor tem 5 anos de idade a menos, vai precisar de 5 anos de idade a menos, 55 de idade e 30 de sala. Quando eu digo sala, eu quero dizer que se esse professor ele saiu da regência para ser coordenador de escola ou diretor de escola, também conta, tá bom? Então esse aqui é o homem. E a mulher, que tem que ter 55 de idade com 30 de contribuição, a mulher professora aposenta com 50 de idade e 25 de sala. Lembrando que coordenação em escola, direção em escola e assessoramento pedagógico também em escola contam também, ok? Então é essa a diferença aqui. Então você, homem, mulher, professor, professora, desde que cumpra os requisitos que estão aqui, você pode aposentar. Então as dúvidas e aqueles detalhes que possam ter aqui são exatamente aplicados como eu falei anteriormente. A questão do ingresso, o tempo de serviço, tempo de contribuição conta tempo de fora, ok? Sem problema, então se repete. Bem tranquilo aqui o artigo 5. Vamos agora para o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Então vamos lá. Regra antiga também, aqui revogada, todas essas foram revogadas em 18 de janeiro de 2021, é sempre bom lembrar isso. Você tem que ter cumprido os requisitos dela até 17 de janeiro de 2021. Se não cumpriu, não pode utilizar. Então vamos lá. Ingresso. Ingresso está mais tranquilo ainda. 18 de janeiro de 2016. Então, inclusive, até eu cumpro esse requisito aqui, uma vez que eu entrei em 2014 e não saí mais. Mas olha os demais requisitos aqui. 60 de idade para o homem, 55 para a mulher, 35 de tempo de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Efetivo serviço público em qualquer lugar, prefeitura ou tempo averbado, 10 anos. E tempo no cargo efetivo, 5 anos. Nem tem carreira, né? Então a regra, cada vez que as regras vão passando para o lado aqui, os requisitos vão ficando mais fáceis, né? De você cumprir. Ok? Muitas pessoas cumprem isso aqui, tá, gente? Muitas mesmo. Aí algumas diferenças. A primeira diferença é que não é mais o último vencimento. Você vai receber aqui a média das suas contribuições. Na prática é o seguinte, a gente vai pegar todos os seus salários base de contribuição previdenciária, todos aqueles descontozinhos ali, a gente vai atualizá-los, né, porque estarão defasados, a gente vai pegar tudo desde julho de 94 para frente. Desde julho de 94 para frente. Todos os seus salários de contribuição previdenciária, a gente vai juntar tudo, costuma dar centenas de meses, centenas, às vezes dá 200 meses, 300 meses, que a gente pega mês a mês e todas as contribuições do seu contra-cheque, desde julho de 94, inclusive dos períodos averbados, ok? E a gente lança tudo, atualiza tudo e faz uma média. Na prática, costuma dar menos que o último vencimento. Costuma, né? Então vamos dizer assim que 95% das vezes essa média dá menos que o último vencimento. Né? Então tem isso aí, essa regra antiga aí. Então a gente pega todos os seus salários de contribuição, tanto do tempo de prefeitura como averbados, desde julho de 94, junta tudo e faz uma média, ok? Então você vai receber essa média aí. Os professores também podem utilizar essa regra, ok? Aquela mesma ideia do tempo reduzido, ou seja, o homem é 60 de idade, o homem professor é 55. O homem
precisa de 35 anos de contribuição. O professor, 30 anos de sala. Ou pode ter afastado da sala para entrar na coordenação de escola, direção de escola, ou assessoramento pedagógico em escola. Não tem problema. A mulher é a mesma coisa. A mulher para aposentar é 55 de idade com 30 de contribuição. A mulher professora é reduzido de 5 anos, 50 de idade, com 25 de sala, nos mesmos moldes que eu já expliquei o que é sala. Ok? Então tem isso aí. Como é que é o reajuste dessas pessoas? Bem, o reajuste dessas pessoas já não é mais de acordo com os ativos. O reajuste dessas pessoas, até que lei mude isso, é de acordo com o INSS. O INSS solta o seu índice lá, essa pessoa tem, né? Então tem sido assim. Outro ponto aqui é que o STF, por meio da súmula vinculante 33, disse que o pessoal da saúde pode se aposentar também de maneira especial, desde que tenha 25 anos em contínua exposição, né, a risco à saúde, né? Também não pode uma pessoa ser um médico, começa a trabalhar, aí vai ser vereador, vai ser prefeito, vai trabalhar num carro comissionado, sai da exposição. Então tem que ser 25 anos em contínua exposição a risco à saúde, não tem idade mínima, e aí pode se aposentar desde que comprove isso. Lembrando que essa regra aí tem algumas observações, que uma pessoa que se aposenta dessa forma, conforme está na súmula vinculante, nas leis que tem na súmula vinculante 33, a pessoa que aposenta assim não pode mais voltar a trabalhar nessa área de saúde, né? Nessa área com risco à saúde, ok? E uma pessoa que vai aposentar assim, se averbar tempo de fora, se pegar tempo que trabalhou em outro lugar, essa certidão de tempo já tem que vir comprovando, né, atestando que a pessoa estava em contínua exposição a risco, tá bom? Contínua. Beleza, então vamos avançando aqui. Agora a gente vai para o artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003, tá bom? Vamos lá. Essa, sem dúvida, é a regra mais difícil de explicar de todas. Ela é bem complicada mesmo, bem difícil, tá bom? Vamos lá. Ingresso até 16 de dezembro de 98, tá? Entendemos como é que funciona o ingresso. A idade é bem reduzida, 53 homem, 43 mulher. Vamos ver aqui as demais regras para lembrar a diferença que tem na idade. Então, olha só, em regra, o homem tem que ter 60 de idade e a mulher 25. Perdão, a mulher 55. Chega nessa regra aqui, a idade do homem cai 7 anos e da mulher também, né? Só que tem uma parte ruim, né? Que eu vou estar explicando no decorrer dessa lei, né? Então vamos lá. Outro requisito que tem que ter é o homem 35 de serviço, de contribuição, a mulher também 30, mais um pedágio de 20%. Então, em regra, uma regra que diminui a sua idade, ela vai aumentar seu tempo, né? Do jeito que é igual àquela primeira lá, não tem outra semelhante. Essa aqui vai ser de uma outra maneira. Vamos lá. 35 anos no cargo, né? Efetivo, ok? Você vai receber, nessa regra aqui, a média das suas contribuições, né, semelhante à regra anterior. Só que essa aqui tem uma parte ruim, que é o seguinte. Nessa regra aqui, deixa eu explicar na prática o que quer dizer isso. Média das contribuições, menos 5% para cada ano de idade inferior a 60 homens e 55 mulheres. Quer dizer o seguinte, na regra anterior, um homem com 60 anos, a gente faria a média dele e vamos supor que a média deu 3 mil. E vamos supor que uma mulher também tenha dado isso. A gente fez a mulher com 55 anos, a gente fez a média dela, deu isso aqui. Ok? Essa regra aqui é o seguinte, você pode ter idade a menos, pode sim, mas para cada um ano de idade a menos que você tem, será descontado 5% dessa média. Bem, nessa regra aqui, um homem, se tiver um ano de idade a menos, ou a mulher tiver um ano de idade a menos, vai receber menos 5% dessa média. Então a gente fez o cálculo da média, deu 3 mil. A gente, depois que fizer a média, a gente vai olhar a idade da pessoa. E essa pessoa aqui, se tiver um ano de idade a menos, a gente vai tirar 5%. Então ela recebe os 95%. Ficaria isso aqui.
Por quê? Porque tem uma idade a menos. Um homem com 2 anos de idade a menos e uma mulher vai menos 5% de novo, ou seja, vai perder 10%. Tá vendo aí? Então, essa regra aqui tem esse lado ruim, porque ele te dá uma idade abaixo, mas para cada ano de idade a menos que você tiver daqui de cima aqui, ó, você vai perder 5%, tá bom? Então tem esse lado muito ruim. Na verdade, o que torna essa regra ruim é isso. Perder 5% para cada ano de idade a menos que você tem é algo que acaba que no final reduz muito o seu salário. Então essa idade a menos aí não compensa em nada. Ok? Então vamos lá. Agora vamos entender o requisito dessa regra aqui. Como assim pedágio de 20%? Essa regra é a mais difícil que existe para explicar. Então funciona da seguinte maneira. A lei fala, ó, vamos pegar o tempo que o servidor tem. Você que está me ouvindo aqui, de repente você, até essa data aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever essa data. O ponto de partida para poder fazer o cálculo dessa regra é fazer essa data. Você tem que escrever 16 de dezembro de 98. Quanto tempo você tinha nessa data? Então vamos supor que uma mulher tivesse 20 anos. 20 anos nessa data, ok? A lei vai falar o seguinte agora. Quanto tempo falta para essa pessoa aí fechar 30? Tá faltando quanto tempo para essa pessoa fechar 30? A mulher, né? Homem 35, mulher 30. Vou botar aqui para ficar mais fácil assim, ó. Acho que assim vai ficar mais fácil. Bem, obviamente faltava 10. Né? Obviamente. Beleza. Até aí muito tranquilo. Daí a lei fala o seguinte, olha, esse tempo que faltava aqui, a pessoa vai ter que pagar um pedágio de 20%. Ou seja, 20% de 10, 2. Então, a lei fala o seguinte essa pessoa tem que trabalhar a soma disso tudo, 32. É difícil de entender, então eu vou dar mais um exemplo, porque o exemplo vai ficar mais fácil. Você que está aqui agora, vamos supor que até essa data aí você tinha 10 anos de serviço efetivo, averbado, não importa. Tinha 10 anos de contribuição. Ok? Serviço de contribuição quer dizer a mesma coisa. Só que contribuição é o termo mais correto. Só que serviço fica mais didático, né? Então vamos supor que você está aqui, você somou seu tempo e descobriu, poxa, eu tenho 10 anos até 16 de dezembro de 98. Bem, você mulher, para fechar 30 falta quanto? 20. Então você vai ter que trabalhar não apenas os seus 30, mas esse pedágiozinho aqui, ó, um pedágiozinho de 20% em cima disso, dos 20. 20% de 20 dá 4. Então essa pessoa aqui tem que trabalhar quanto? A soma disso que a gente levantou aqui, 34. O que você tem que entender? Uma regra que deixa a idade a menos, ela vai sempre de alguma forma cobrar tempo a mais. A mulher é 30 tempo, o homem é 35. Essa regra aqui, além desses tempos de 30 para a mulher e 35 para o homem, será calculado no valor para trabalhar a mais, para compensar isso, que é o pedágio de 20%. Como é feito o cálculo do pedágio? Dessa forma que eu expliquei. É uma regra muito diferente de tudo, né? Tudo que eu vim explicando até agora não tem nada a ver com isso. Então isso torna essa regra um pouco difícil, em que você tem que pegar o tempo que a pessoa tem até 98, ver quanto faltava para fechar 30 se for mulher, ou 35 se for homem. E dentro disso aqui, você acha 20%, e a pessoa vai ter que trabalhar, além do tempo normal, esse pedágio de 20% que foi encontrado aqui. É realmente confuso, muito complexo mesmo, mas é assim que funciona, tá bom? Agora vamos fazer uma informação importante aqui. Como é que os professores entram aqui? Há alguma diferença com o professor? Sim. Há uma diferença com o professor, sim, nessa regra, tá bom? Que é o seguinte. Eu fiz os dois exemplos com mulheres, né? Aqui tem as mulheres. Eu também vou fazer exemplos agora com mulheres, só que mulheres professoras. Se uma mulher professora também tem 20, igual essa mulher aqui em cima, que não é professora, se uma mulher professora tem 20, a lei vai falar o seguinte para a mulher professora: olha, você, mulher professora de sala de aula, né, que ou está na coordenação da escola, direção da escola, assessoramento pedagógico na escola, você vai ganhar um benefício aqui. Dentro desse seu tempo aqui de 20,
a gente vai acrescentar para você 20%, vai jogar 20% a mais para você. Como assim? Bem, a pessoa tem 20. Se eu jogar 20% aqui de 20, esse 20 vira 24, porque 20% dá 4. Então, uma mulher que tem 20, tem 20. Uma professora que tem 20, tem 24. Por quê? Porque eu joguei 20% aqui. Por que que é assim? Porque a lei diz que é assim. Né? É só ler a lei, né? Artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Quanto tempo falta para essa professora aqui agora aposentar, para fechar 30? Ah, mas a professora 25? Não, a regra não previu isso. A regra, ao invés de reduzir para 25, a regra deu 20% aqui. Foi isso que a regra fez. É uma regra realmente muito diferente de tudo. Então, quanto falta para fechar 30 aqui? 6. Quanto é 20% de 6? 1,2. Essa professora aqui, então, vai ter que trabalhar 31,2 anos. Você deve estar pensando assim, poxa, como assim, 0,2? A gente aqui que faz a conta, a gente consegue fazer com exatidão, tá, gente? A gente calcula o dia, mês exato e tal. Mas eu quero que você entenda a ideia. E a ideia é que tem que fazer esse cálculo aqui. E se você for professor ou professora, você vai ter um benefício aqui. Então, a professora, então vou botar assim, a professora mulher ganha 20%. O professor homem, aí eles fizeram diferente, não botaram 20% não, botaram 17%. Então, uma professora que tem 20 anos, professora que tem 20, tem 24, na verdade. Um professor que tem 20, na verdade, esse professor não vai ganhar 20%, ele ganha 17%. Então, vamos botar aqui, ó. Vai ficar mais claro ainda. Presta atenção agora. Um homem que tem 20, tem 20. Uma mulher que tem 20, tem 20. Uma professora que tem 20, joga 20% e ela passa a ter 24. Um professor que tem 20, joga o 17% aqui e ele vai ter 23,4. Ok? A regra é realmente confusa, eu recomendo vocês a lerem, assistirem várias vezes, lerem o texto da lei, porque realmente é muito complicadinha mesmo, tá bom? Vamos agora para a última regra, que é a antiga regra proporcional, daquelas pessoas que não cumpriam o tempo todo, mas queriam aposentar. Então a regra proporcional, que foi revogada também, tem esses requisitos aqui, ó. Ingresso até 18 de janeiro de 2016. A idade do homem passa a ser 65, né? Aumentou bastante. E da mulher 60. Também aumentou bastante. Em compensação, o tempo mínimo aqui são só 10 anos. Esse é o tempo mínimo, só 10. E desde que tenha 5 anos no cargo, ok? O mais difícil aqui, gente, é você ter cumprido isso até 17 de janeiro. Muitos são os casos em que as pessoas completam a idade aqui, 65, completaram a idade depois de 17 de janeiro. Não pode mais usar, porque 18 de janeiro revogou. Tem gente também que já tinha até idade até mais que essa, mas tinha 9 anos, por exemplo, de serviço, até 17 de janeiro. Então já era, foi revogado. Porque ou você cumpre todos os requisitos até 17 de janeiro, ou você não pode mais utilizar a regra nunca mais. Você vai ter que ver as novas regras e ver onde você vai se encaixar. Ok? Então, cumprindo essas regras aqui, esses requisitos aqui, você pode se aposentar. Essa regra do artigo 40 aqui é bem semelhante à outra regra do artigo 40, né? Que eu estou mostrando aqui, ó, tá vendo? Muitas coisas semelhantes, ingresso e tal. Ó. Qual que é a diferença? Bem, a diferença, artigo 40 que eu falei antes, você recebe a média, ok? A gente calcula a sua média e você leva essa média. Vamos supor que deu 3 mil, né? Só para efeito de exemplo, ok? Já essa regra proporcional, além desse passo de fazer a média aqui, vai entrar mais um passo. Então vamos diferenciar o artigo 40 do outro.
Não sei se todos perceberam, se você percebeu, mas essa é artigo 40 e essa também. A única diferença aqui dessa para essa é que essa é a linha A e essa é a B. A A é a integral. A gente faz seu cálculo, acha a média, você leva a média que foi achada. A não ser que ela seja maior que o seu último vencimento. Aí fica limitado ao último vencimento. Mas aqui você ganha ou seu último vencimento, ou costuma ficar mais próximo. Né? Aqui a diferença é o seguinte. Aqui depois que eu calculo essa média, além da diferença dos requisitos, aqui, depois que eu calculo essa média da pessoa, vai ter mais um passo, que é isso aqui. Ó. Eu vou multiplicar essa média encontrada pelo seu tempo trabalhado e dividir pelo tempo que deveria ter trabalhado. Como assim? Vou explicar na prática. Vamos supor que um homem, eu fiz a média desse homem, dos salários desse homem todo aí, e achei 3.000. Se for no outro artigo 40, deve os 3.000. Então vou botar aqui ó, o 40, a linha A. Aqui é o 40, que eu estou explicando agora, a linha B. Aqui vai ter uma diferença, que é o seguinte, que vai ser esse passo aqui agora. Aqui, eu multiplico esse resultado pelo tempo que esse homem tem. Vamos pegar que esse homem tem 10 anos só. E divido pelo tempo que ele deveria ter trabalhado para receber integralmente, o valor cheio. Que no caso, o homem é 35. Então vai ter esse passo aqui. Com isso aqui, ele vai receber de maneira proporcional ao tempo trabalhado. Ele trabalhou 10, deveria ter trabalhado 35. Então nesse exemplo aqui, deu 857. Deu menos que o mínimo, o que a gente faz? A gente complementa todo mês. A pessoa, quando aposentar, ela ganha um salário mínimo, porque se a gente faz o cálculo e dá menos que o mínimo, a gente complementa, ok? Então, isso é isso aqui. E se fosse uma mulher? A gente também ia multiplicar pelo tempo que a mulher tem, vamos supor que essa mulher tivesse 10 anos. E dividiria pelo tempo que ela deveria ter para aposentar integralmente, né, cheio, e acha o valor aí. Deixa eu copiar essa formatação aqui logo. Que seria isso aqui então. Vezes 10 dividido por 30. Daria 1.000, continua dando menos que o mínimo, então será complementado o mínimo. O mínimo está garantido para todo mundo, ok? Então tem esse porém aqui. Eu multiplico pelo tempo que a pessoa tem e divido pelo tempo que ela deveria ter para aposentar de maneira integral. É o que está escrito aqui. Ó. Multiplico pelo tempo que a pessoa trabalhou, né, contribuiu, e divido por 35, se for homem, ou divido por 30, se for mulher, e encontro esse valor aqui. Se der menos que o mínimo, salário mínimo, a gente complementa. Então essas são as regras antigas aí. Você precisa cumprir cada requisito aqui até 17 de janeiro de 2021. Né, você deve fazer essa continha aí. Cumprindo, você pode utilizar. Não cumprindo, aí você vai cair nas regras novas que eu explico no outro vídeo. Tá bom?